Hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme Blue Jasmine, do Woody Allen, interpretado pela Cate Blanchett, inclusive rendeu um Oscar. Vamos conversar um pouquinho sobre esse filme. Quando você assiste esse filme por uma primeira vez, eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu não me empatizei pela protagonista. E eu tenho quase certeza que isso foi proposital do Woody Allen. Por quê? Acompanhamos a história de uma moça, de uma mulher, já na faixa dos 30 e poucos anos, uma ex-socialite que tinha um marido muito rico, que cuidava, né, de uns negócios lá envolvendo corrida de cavalo, enfim, um monte de falcatrua. Esse cara é preso por conta desses crimes que ele cometeu. Só que não só os crimes, né, a questão aqui do filme não gira em torno simplesmente do fato dela ter descoberto, né, olha, o meu marido era um cara que mexia com coisa errada e foi preso. Não, esse cara traía ela. E traiu ela com várias mulheres. Isso aqui é um ponto importante da gente destacar na história. E durante a aula vocês vão entender o porquê. O final do filme, inclusive, fecha toda a ideia que o filme constrói ao longo, né, da trama. Então a gente acompanha a vida da Jasmine, né? Perdeu tudo, o marido dela foi preso, perdeu todo o dinheiro. Uma mulher que vivia na alta sociedade, enfim, dava os melhores jantares de Nova York, tinha muito dinheiro, um marido muito rico, não precisava trabalhar, né? O que acontece? Ela perde tudo e volta para ficar um tempo morando na casa da irmã dela, que é muito pobre, que é mãe de 2 filhos e é divorciada. Vou tentar dar uma contextualizada para vocês. Tenta imaginar o seguinte, uma mulher que vive em Copacabana ou no Leblon, que tem um apartamento de milhares de reais, que, enfim, não trabalha, que convive com grandes nomes, né, da sociedade ali, né, rica pra caramba do Rio. Aí imagine que essa mulher perca tudo, e vai morar, por exemplo, na Baixada, ou vai morar em Belford Roxo, ou em Madureira, ou em Nova Iguaçu. Para dar uma contextualizada, né, aqui no Brasil, para entendermos mais ou menos o que essa mulher tá passando. Logo na primeira cena do filme, ela tá conversando com uma senhorinha sem parar. Ela tá dentro do avião, ela tá sem parar falando da vida dela para essa mulher. Os primeiros minutos que o filme apresenta essa personagem, você de cara já pensa o seguinte: bom, essa mulher não é normal. Essa mulher não é normal ou essa mulher não tá normal. A interpretação da Cate Blanchett, bicho, é uma das maiores, eu acho, da história do cinema. Porque essa mulher está em constante colapso. Ou melhor, ela se encontra numa posição... Sabe aqueles filmes onde o cara tem que cortar ou o fio vermelho, ou o fio amarelo, ou o fio azul, senão a bomba explode? A impressão que dá é que a Jasmine está o tempo todo com a mão nesses fios. Que a qualquer momento ela pode cortar um fio errado e explodir. Surtar. Inclusive, os médicos, os policiais também, encontraram ela na rua falando sozinha. Ela teve um surto. O marido dela foi preso, ela perdeu todo o dinheiro, descobriu inúmeras traições e ela foi encontrada na rua falando sozinha. Igual a maluca, entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas esse termo maluca aqui. Então ela vai morar com a irmã. Essa irmã, há muito tempo atrás, tinha um marido e esse marido investiu um dinheiro alto com o ex-marido da Jasmine. E como esse cara foi preso, ele perdeu todo o dinheiro, né? Então, tipo assim, a irmã dela poderia estar com uma vida e uma condição melhor, mas graças ao marido da Jasmine, perdeu tudo. Vive numa casa simples, tem um trabalho ruim, ganha pouco e só se relaciona com homens parecidos com o marido dela. Perdedores. Eu também vou comentar sobre isso na aula. O que acontece? A Jasmine vai morar com a irmã e precisa, né, conviver como nós, meros mortais, né? Proletário. Ela tem que arrumar um emprego,
ela decide fazer um curso de informática, mas faz um curso de informática. Ela consegue um emprego de atendente, né, de recepcionista de um consultório, né, de um dentista. Só que, cara, tudo dá errado para essa mulher. Tudo dá errado. Ela não consegue, duas palavras, ela não consegue lidar com essa situação que ela encara como um trauma. O filme utiliza a palavra, a própria personagem usa o termo trauma. Ela não consegue lidar com isso. Ela não consegue, como é que eu posso dizer, processar o luto dessa relação, do término dessa relação. Ela está em constante, assim, foi o que eu comentei com vocês agora. A qualquer momento ela pode explodir, ela pode surtar. É como se a cada minuto do filme você olhasse o rosto ali da Cate Blanchett e ele estivesse desmoronando aos poucos. A própria linguagem corporal dela, a forma que ela fala, ela bebe pra caramba. Você acompanha um filme de 1h30 que apresenta, que, né, coloca para o espectador quase que a deteriorização de uma pessoa, mentalmente falando. Ela vai meio que definhando no próprio sofrimento dela. Ela vai definhando dentro do próprio sofrimento dela. Se você já assistiu alguns filmes do Woody Allen, você sabe, você entende o seguinte: os filmes dele, os lugares, a fotografia, contam coisas. São personagens. Nova York, enfim, Manhattan, vários outros pontos, né? Se torna quase que um personagem dentro dos filmes do Woody Allen. O filme aqui possui uma fotografia muito amarelada. O nome do filme é Blue Jasmine, né? Azul e tal. Só que tem uma fotografia muito clara, muito amarelada. Tem um amarelo, tem muito sol. E é um filme que está falando basicamente sobre depressão. Inclusive, a própria personagem tem uns 3 ou 4 ataques de pânico. Quando ela não consegue respirar. Ela começa a ter dificuldade de respirar, né? Como se ela tivesse, de fato, tendo um ataque de pânico. Aí você para pra pensar, caramba, mas o filme fala sobre depressão e é um filme com uma fotografia, como eu disse, muito amarelada. Se você colocar no Google, ou se você parar pra assistir o filme assim, numa boa, cara, você vai perceber muito amarelo. Muito amarelo, muito sol. Raramente nós temos uma cena onde tá tudo escuro, onde a personagem tá chorando demais, onde há um azul marinho ou uma certa melancolia ou tristeza, como por exemplo você encontra em Animais Noturnos. A fotografia fala, né? Aqui, nesse filme do Woody Allen, a fotografia também é um personagem. É um filme que fala sobre o quê? Num primeiro momento que você assiste. Caramba, isso é uma depressão. Nós estamos falando sobre depressão. Só que também há um movimento por parte de alguns espectadores, e quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu me coloco parte desse grupo, é que você dificilmente, algumas pessoas, né, possuem uma dificuldade de, entre aspas, de simpatizar ou de criar uma certa empatia pela Jasmine. Porque ela era uma mulher arrogante, tratava mal a família dela, que era pobre, não procurava eles quando estava na boa, com dinheiro, era extremamente preconceituosa, rica e branca. Então, assim, a pessoa quando assiste esse filme, algumas pessoas ao assistir esse filme, não criam esse sentimento de pena, ou de empatia, ou de compaixão com essa personagem, do tipo, nossa, ela tá sofrendo. O filme, de certa forma, é uma comédia. Na verdade, eu acredito que é uma mistura de uma comédia com uma sátira. Por conta da fotografia, dos personagens e do enredo, do roteiro do filme. Acabei de comentar com vocês sobre o sentimento, né, de que ela não consegue processar esse luto. Você, durante o filme inteiro, 95% do filme, você pensa o seguinte: olha, ela não está conseguindo, né, passar pelo luto, né, o processo do luto, da separação e tal. Mas você descobre no final do filme que quando ela
descobrem que o marido dela traiu ela que liga pro FBI. É ela que denuncia o marido dela por raiva. Tipo assim, raiva, o sentimento de tristeza, de humilhação, quando uma pessoa é traída. Ela, no momento da raiva, no impulso, ligou pro FBI e denunciou o marido dela. Durante 95% do filme, você assiste pensando que o filme tá falando do quê? Olha, uma pessoa que tá ali, né, no processo de luto e tal. Tem muita culpa também, né? Então a pergunta, né, dando início a essa aula é a seguinte: será que é um filme que fala sobre depressão ou white problem, né? A expressão que a galera costuma usar como um problema de branco. Por que as pessoas têm algumas pessoas possuem uma certa dificuldade de criar essa empatia com a personagem da Jasmine, simplesmente por um desses fatos, né? Dela ter sido arrogante, rica, o fato de ser branca e etc. Sem dúvida, as cores desse filme contam uma história, né? Como eu disse anteriormente, se fosse um filme escuro, um azul marinho, cinza, preto, cores assim mais escuras, a ideia da depressão seria muito melhor comprada pelas pessoas do que um filme tão claro, um filme tão ensolarado. Eu acho que a resposta, a palavra mais assim que se aplica a esse filme é ensolarado. É um filme ensolarado, embora o filme trate sobre depressão, né? Algo que é importante de marcar com vocês em relação à depressão é o seguinte: primeiro, você que está escutando essa aula e começou a estudar psicanálise há pouco tempo, ou estuda psicanálise há pouco tempo, depressão não é um diagnóstico, um transtorno, uma patologia. Você escolha o nome que você queira usar, que a psicanálise trabalha. Por isso que no banner eu coloquei depressão entre aspas. A depressão aqui, que eu quero tratar com vocês, diz respeito a essa... vou usar o termo depressão aqui como uma nomenclatura que de alguma forma explica uma série de sintomas, entre aspas, que uma pessoa pode ter. Então, por exemplo, se eu acordo pela manhã e o meu nariz está congestionado, ou eu estou resfriado, e eu começo, por exemplo, a sentir um certo desconforto na garganta quando eu estou engolindo o líquido, eu posso chegar para minha esposa ou para minha mãe, enfim, e contar: olha, o meu nariz está escorrendo, sinto ele um pouco congestionado, acordei com a garganta um pouquinho inflamada, não estou sentindo muito gosto das coisas e sinto uma indisposição, sabe, no meu corpo. Essa pessoa vai ouvir essa série de sintomas: dor na garganta, nariz congestionado, resfriado, perda de um pouco do paladar e uma certa indisposição. A pessoa, quando escuta isso, ela vai dizer o seguinte: olha, Daniel, eu acho que você está com gripe. Eu acho que você pegou um resfriado. Ou talvez tenha sido o ventilador no volume 3, que você dormiu muito perto do ventilador. Aí eu vou até o médico, né? Procuro uma emergência e conto isso ao médico. Olha, eu tô sentindo garganta inflamada, nariz congestionado, nariz escorrendo demais, uma indisposição no meu corpo e o meu paladar não tá tão bom assim. Aí ele vira pra mim e diz assim: olha, você tá com gripe. Por que ele disse que eu tô com gripe? Há uma série de sintomas aqui que, em conjunto, aponta para ele o quê? Uma doença. Vamos colocar o termo doença aqui, né? O médico não dormiu no meu quarto. Ele não viu se o ventilador estava no 3 ou não. O médico não está dentro da minha cabeça ou do meu corpo. Ele não tem um aparelho que ele coloca para saber exatamente o que eu estou sentindo fisicamente. O médico, ele escuta o meu relato e ele pode me observar. Ele vai fazer uma análise por meio de uma observação e de exame. Ele pode, por exemplo, pedir para eu abrir a boca. Ele vai olhar minha garganta.
Ele pode medir a minha temperatura para ver se eu estou com febre ou não. O diagnóstico desse médico é um diagnóstico feito por meio de uma observação de uma série de sintomas que juntos apontam para uma doença, no caso, gripe. Pega esse exemplo que eu acabei de dar e vamos pensar na depressão. O diagnóstico da depressão, quando realizado de forma séria, né, por um profissional que estuda, independente se é um psiquiatra ou se é um terapeuta cognitivo comportamental, não é um diagnóstico que ele vai fazer assim de cara, na hora. No entanto, esse diagnóstico deve ser feito na terapia, né? Inclusive, quando uma pessoa... eu sou formado em psicologia, né? Meus amigos são da TCC. Eu não tenho nenhum amigo psicanalista. Inclusive, o diagnóstico da depressão não é um diagnóstico que é feito de forma rápida. Tem terapeutas que tratam, às vezes, seus pacientes durante 1 ano, 2 anos, até entregar esse diagnóstico de depressão. Porque há uma série de sintomas aqui que o sujeito apresenta. Olha, eu não sinto vontade de sair de casa, tenho muita preguiça de fazer as coisas, começo uma atividade e nunca termino, sinto uma tristeza muito grande quando eu acordo, tem dias que eu não queria acordar, viver para mim é muito exaustivo, sinto um cansaço muito grande, às vezes não consigo nem tomar banho, sinto que a minha libido tá zero, ou ao contrário, a minha libido tá lá em cima e eu tô, né, transando com todo mundo de uma forma muito autodestrutiva. Tenho pensamentos intrusivos, tem dias que eu me sinto uma merda, que eu acho que eu sou inútil, que se eu morrer não vai fazer falta nenhum no mundo, etc, etc. Há uma série de sintomas aqui na depressão onde o sujeito também perde, onde o mundo, de certa forma, perde cor. O mundo se torna cinzento, opaco, escuro. Diferente do filme aqui que é amarelado, né? Que é ensolarado. É um filme que fala de depressão, mas é um filme ensolarado. O que eu tô querendo dizer? Essa série de sintomas, entre aspas, que compõe a depressão, você que é da psicanálise que está estudando, precisa entender o seguinte: a psicanálise não trabalha com esse tipo de diagnóstico. Nós não trabalhamos com transtornos mentais. Transtornos ou depressão, bipolaridade, borderline, transtorno de personalidade narcisista. São diagnósticos e são transtornos de personalidade, etc., de comportamento e tal, que não é da psicanálise, é da TCC ou da psiquiatria, né? Esses dois profissionais trabalham com esse tipo de diagnóstico. Eu já dei uma série de aulas sobre análise. Você que está estudando psicanálise agora e pretende atender e tem dúvida o que é análise, o que é terapia, eu gravei 12 aulas falando sobre isso, diferença de análise e terapia, diferença do terapeuta pro analista, a posição que o analista ocupa, a transferência, a diferença da transferência e do vínculo terapêutico, transferências imaginárias, o que é uma entrevista preliminar, como que funciona uma análise. Essas 12 aulas de análise têm uma linguagem muito tranquila e didática, principalmente para você que está começando. Só que nesse filme nós encontramos todos os indícios, digamos assim, né? Ou melhor, todos os sinais, os indícios, os sinais, os apontamentos que nos levam a pensar que, de fato, a Jasmine aqui, além de passar por esse processo aqui de luto, do término do relacionamento, e que nós descobrimos no final do filme que também tem muita culpa nisso, ela tá passando aqui por um período que poderíamos colocar de período depressivo ou uma depressão. Algo interessante de marcar com vocês em relação a esse filme é o seguinte: ela está passando, entre aspas, né, esse passando aqui pelo luto do término, e você, quando assiste esse filme, se vê numa posição inclinado a enxergar uma depressão. Aqui é onde muitos autores, inclusive estudantes de psicanálise, quando estudam o luto em Freud, luto e melancolia, eu já dei uma série de aulas, eu já dei uma aula específica sobre luto numa série do Inconsciente Descomplicado, e já dei 4 aulas no grupo de estudos do Freud falando sobre luto e melancolia. Eu usei como referência o filme Sombras da Vida, A Liberdade é Azul, As Virgens Suicidas e Julieta. Eu trabalhei melancolia, depressão, suicídio, né? Luto. Aqui no filme, quando você assiste, você pensa isso, mas é um luto, é uma depressão?
Quando você lê Luto e Melancolia e você começa a compreender como que esse sujeito aqui né, como que esse sujeito fica diante da perda de um objeto, da perda do objeto, a relação com a libido, com o eu, com o mundo exterior, com o investimento libidinal, com o reinvestimento libidinal, você é levado a achar que há uma certa semelhança entre os dois. Então, olha só, o engraçado da gente pensar. Tem muita gente enlutada que recebe o diagnóstico de depressão na terapia. Às vezes a pessoa é uma pessoa enlutada, tá passando ali por um processo de luto, e pelas características, pelos sintomas, entre aspas, que esse sujeito aqui apresenta, ele é diagnosticado com depressão. E muitas das vezes essa pessoa é enlutado. Ou acontece o contrário. Às vezes essa pessoa tem ali, apresenta sinais e sintomas, entre aspas, de depressão, e essa pessoa recebe o diagnóstico muitas das vezes de luto. Porque quando você lê o Luto e Melancolia de um ponto de vista comportamental, e não do ponto de vista inconsciente, você é levado a ver dessa forma, que luto e depressão é quase a mesma coisa, o que é um erro. É interessante pensar a problemática do luto no que diz respeito a relacionamentos, porque a maioria das pessoas tem a seguinte impressão, né? A ideia de que a morte que nós estamos falando aqui é uma morte que acontece na realidade, né? Então, por exemplo, se uma pessoa diz assim, olha, eu estou de luto, ou estou passando por um processo de luto, na cabeça da maioria das pessoas vem a seguinte imagem, né? Olha, essa pessoa perdeu uma pessoa, um ente querido, um amigo, enfim, um namorado, namorada, esposo, esposa, que morreu de verdade, entre aspas, né? E a pessoa tá ali lidando com essa perda. O luto que nós estamos tratando aqui, quando pensamos do ponto de vista do inconsciente, não tem a ver necessariamente ou exclusivamente com uma perda real. Então, por exemplo, se uma pessoa começa uma faculdade com 18 anos de idade, ela vai até os 23, 24 anos de idade, vai todo dia nessa faculdade, nas aulas de 7 da manhã a 4 da tarde, convive com uma galera, almoça com essa galera, lancha com essa galera, sai aos finais de semana com essa galera, conversa com os professores, faz parte de grupo de pesquisa, grupo de extensão, roda de conversa. Aí essa pessoa se forma e é lançada no mercado de trabalho, ou volta para sua cidade. Essa pessoa está passando por um luto. Os amigos dela e os colegas dela, os docentes, discentes, o local ali não foi demolido, as pessoas não foram mortas de verdade, mas ela está passando por um processo de luto. Imagina uma pessoa que cresceu dentro de uma empresa, começou, por exemplo, como atendente, aí foi subindo, 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 e chega um determinado momento da carreira dessa pessoa onde ela recebe uma proposta de emprego para uma outra cidade. E ela precisa deixar a empresa e trabalhar com outras pessoas, morar em outra cidade. Isso é um luto. Pensa numa pessoa agora que se relaciona com alguém. Isso aqui envolve muito mais coisas do que quando pensamos no trabalho, ou né, numa faculdade, numa relação assim de amizade, quando uma pessoa morre, ou quando amigos se afastam mesmo. Uma relação envolve muito mais coisa, porque o investimento libidinal aqui é uma dica que eu dou para você que está estudando psicanálise e pensando no luto. 3 dicas. O eu aqui, o investimento libidinal e o narcisismo secundário. Vou repetir. Para você que está estudando luto, pensando o luto do ponto de vista da psicanálise, pensa no eu, estuda o eu, libido, narcisismo secundário. Inclusive, eu já dei 3 aulas sobre o narcisismo, cada uma com 1 hora e pouco de duração, onde eu falo sobre autoerotismo, narcisismo primário, narcisismo secundário, eu ideal, ideal do eu, luto e melancolia e algumas patologias narcísicas. Trabalhei também um pouquinho a psicose e o autismo, se eu não me engano. Por que eu estou usando esse exemplo com vocês aqui? Em relação a libido, eu, investimento libidinal, né, narcisismo secundário. Quando você se relaciona com alguém, quando você se apaixona por alguém, há uma série de idealizações que você coloca em torno dessa pessoa.
Por exemplo, eu vou casar com essa pessoa e eu vou ter 2 filhos com ela. Eu vou casar com essa pessoa e vamos morar numa casinha na praia. Eu vou casar com essa pessoa e a nossa lua de mel vai ser em Búzios, vai ser em Arraial do Cabo. Eu vou casar com essa pessoa e a nossa lua de mel vai ser no Nordeste. Eu vou casar com essa pessoa e vou construir um negócio junto com ela. Eu vou casar com essa pessoa e eu nunca mais vou me sentir sozinho. Eu vou casar com essa pessoa e eu vou construir um ministério junto com ela. Eu vou casar com essa pessoa e eu vou construir uma família junto com ela. Quando você se relaciona com alguém, há uma série de idealizações que você coloca em cima dessa pessoa e em cima dessa relação. Quando há um término, o que acontece? Frustração. Frustração aqui entre aspas, porque eu não vou tratar da frustração em Lacan. O sujeito se frustra, se decepciona. Tantos planos que não deram em nada, né? Tem muita gente que não consegue, inclusive, voltar, entre aspas, a fazer planos com outras pessoas, ou pensar, por exemplo, na possibilidade de voltar a fazer planos. Então, por exemplo, esse voltar a fazer planos, pensar em fazer planos, preste atenção nisso daqui. Uma coisa é se eu me relaciono com uma mulher chamada, por exemplo, Marissa. E o meu sonho sempre foi ter um filho com Marissa. Aí eu termino com Marissa. Aí eu penso assim, poxa, eu sempre quis ter um filho com uma mulher que eu amasse. Eu sempre quis ter um filho com uma mulher que eu fosse perdidamente apaixonado por ela. Eu não vou amar alguém de novo como eu amava Marissa. Eu não vou me apaixonar por alguém como eu me apaixonei por Marissa. Eu prometi que eu teria um filho com Marissa. E o nome desse filho seria Joaquim. Porque nós dois tínhamos como ator favorito o ator Joaquim Phoenix. Phoenix, né? Por que eu tô dando esse exemplo? Muitas pessoas param, entre aspas, de sonhar, de fazer planos, de pensar em investir novamente em outros relacionamentos, em outras pessoas, porque chegam num momento de frustração, entre aspas aqui, um período de frustração tão grande que essa pessoa não tem força, essa pessoa não, a palavra não é força, mas não há libido aqui para pensar nesse tipo de coisa, para investir nesse tipo de coisa. Para você sair com alguém, para você flertar com alguém, para você conhecer alguém, para você montar um perfil no Tinder, para você marcar um encontro com alguém, sair de casa, tomar banho, pedir um Uber, comprar algo, tomar aquilo, comer, conversar, para tudo isso você precisa de quê? Libido. Uma pessoa quando termina um relacionamento, vamos colocar assim em tese, né? Porque cada um termina um relacionamento e age de uma forma. Tem gente que vai pra balada, que fica com 50 pessoas, que bebe pra caramba. Tudo isso, outra coisa, né? A gente pode comentar a respeito disso em outra aula, num outro assunto. Mas, no geral, a pessoa vive um período onde ela, entre aspas, digamos assim, né? Se exclui um pouco do mundo e volta para si mesma. Não há tanto investimento libidinal nas outras coisas. Você quer comer, fulano? Não tô com fome, não. Fulano, bora sair, bora num cinema, vamos ver um filme. Vai lançar Planeta dos Macacos. Não tô afim, não. Fulano, vamos sair, vai ter uma festinha legal hoje, R$ 10 a entrada, mulher não paga nada, vambora. Rapaz, não vou não. Pô, saiu um filme legal na Netflix, bora assistir junto, você aí da sua casa ou da minha. A gente vai comentando, conversa pelo Discord ou numa chamada de vídeo. Pô, fulano, não quero não. Entende? O mundo passa a não ter tanta cor. O sujeito se vê numa posição desgostosa diante da vida. E ele volta para si mesmo. Pode chorar demais, tipo assim, já acordar chorando muito. Pode sentir uma tristeza assim tão grande que a pessoa nem consegue fazer as atividades dela normais do cotidiano. Ou pior, às vezes essa pessoa, quando eu digo pior, eu vou explicar o porquê. Ou pior, essa pessoa até consegue passar o dia bem, mas tem um determinado momento do dia, nem sempre com uma certa, como que eu posso dizer, regularidade de horário, onde esse sujeito é acometido por uma tristeza muito grande. E às vezes ele não consegue nem explicar, sei lá, às vezes ele está no trabalho, anotando algo, ou escrevendo algo no notebook, enfim,
dobrando uma roupa, se ele atende numa loja, e, né, cara, o sujeito assim sente assim, nossa, que tristeza, que vontade de ir pra casa, que vontade de deitar, que vontade de ficar deitado, que vontade de dormir. Pessoas que têm depressão, né, tem muito essa coisa com sono. Nem sempre com sonho, com NH. Nem sempre depressivos recordam muito de seus sonhos. Mas eles sentem muito sono, eles dormem muito, alguns dormem muito. Um escape, né? Tipo. Então há essa questão aqui, lembrando que o sono com NO e o sonho com NH, o sonho, guardião do sono. Mas quando nós estamos falando de sono, de dormir, nós também estamos falando de libido de onde? Do eu. Nós também estamos falando sobre o quê? Sobre narcisismo. No nosso grupo de estudos do Freud, nós estamos estudando sonhos, no momento que eu estou gravando essa aula com vocês. Mas preste atenção no seguinte, um relacionamento termina, o sujeito se vê nessa posição. Caramba, fiz tantos planos, sonhei em fazer tal coisa com essa pessoa, em ter tal coisa com essa pessoa. Eu investi libidinalmente nessa pessoa e nessa relação. E não demos certo. Acabou. Terminou. Todo término de relacionamento, de certa forma, chega para esse sujeito como uma espécie de uma morte simbólica do outro. Preste atenção. Uma morte simbólica do outro, primeiro ponto, e também esse sujeito também se perde um pouco. E é nesse ponto aqui que o filme é genial em tratar a respeito disso. A Jasmine foi adotada. No filme, ela inclusive chega a afirmar que era a irmã perfeita, né, com genes bons, né? O Woody Allen, ele é ácido demais nas críticas dele, né? Escolhe uma atriz loira de olhos azuis e lança uma dessa, né? Que ela foi a irmã que veio com os genes melhores. E a outra irmã dela era burra. A mãe dela amava muito mais a Jasmine do que a Ginger. Ginger, né? Ginger. Ginger. É interessante essa parte porque a Jasmine, quando está se relacionando com o Harold, se não me engano, o marido dela, ela, ou melhor, o lugar dela é assegurado, né? Tipo, ela é esposa de um cara rico. Ela é mulher de um cara muito rico. Ela não precisa trabalhar. Ela pode ficar em casa, passar o dia fazendo compras, preparando jantares. Ela é mais um dos objetos que o marido dela possui. Ela é uma das propriedades que esse marido possui. Tem uma parte muito legal no filme também, que a Ginger diz assim: a Jasmine, quando vê algo que ela não quer ver, ela vira o rosto. Ela deixa pra lá. Se recusa a ver. Desde o início, é impossível que o espectador não pense o seguinte: não, essa mulher deve ser muito burra para achar que todo esse dinheiro que o marido tem é de forma honesta. E o legal do filme é quando o espectador descobre que o que ela tá passando não é só luto, é culpa também. Ela que entregou o marido. O marido foi preso por uma denúncia dela e dentro da prisão ele não aguentou e cometeu suicídio. Ela carrega culpa também. E eu acho legal essa parte do lugar que ela ocupa, porque quando ela perde esse relacionamento, né, quando volta para casa da irmã, tem que trabalhar, fica pobre, ela cai desse lugar. Ela cai desse lugar, ela não é tirada desse lugar, ela cai desse lugar. E no momento que ela cai desse lugar, ela se torna, entre aspas, uma mera mortal. Ela vivia como uma deusa, né, como uma socialite ricaça, gastando tudo, sem preocupação, sem nenhum tipo de meta. Ela só era esposa. Ela passa a ter algum tipo de meta e objetivo depois do término. Quer fazer uma faculdade. Inclusive, há uma certa arrogância na personagem que é muito legal, do tipo,
Ela não quer um emprego qualquer. Ela tem nojo mesmo da ralé, tipo, da classe subalterna, entendeu? Tipo, uma das cenas mais interessantes do filme é quando ela diz que ela tentou trabalhar no início numa loja de sapato e ela tinha que atender as mesmas mulheres que ela conhecia quando estava rica. Que ela tinha que calçar os sapatos nos pés dessas mulheres. Olha que humilhação. Para ela, uma humilhação. Tipo, o trabalho para ela aqui nunca foi uma necessidade. Ela tinha dinheiro, o marido dela tinha dinheiro, né? Então você percebe como que o filme também fala disso, né? Não é só. É possível até fazer uma leitura desse filme muito mais uma visão marxista do que psicanalítica, mas o foco da aula não é esse. Mas a Jasmine, parte do sofrimento dela também é por não ter dinheiro, por ser pobre, por estar pobre, por se encontrar numa posição de pobre. No entanto, ela age de arrogância, mesmo sendo pobre. Quando o Till, né, oferece cerveja ou um drink, ou uma cerveja a ela, aí ela diz assim: não, já estou tomando um drink, né? Ou quando o Chile apresenta um amigo dele que chama ela para sair e ela não aceita, porque acha, né? Ralé, ela não vai se interessar por um homem desse tipo. Ela se interessa por que tipo de homem? Rico. Rico com uma carreira política, ou prestes a ter uma carreira política. Ela se apaixona por homens em ascensão. A irmã dela se apaixona por homens em declínio. Só se apaixona por perdedor, só por pé rapado ou por homem casado. Aqui no filme há um contraste, porque essas duas irmãs aqui estão passando pelo processo de luto. Ironicamente, a outra irmã sai com os caras, se diverte, dança, bebe, conhece pessoas. A Jasmine não. Se fecha para esse tipo de coisa. Por quê? Ela vive no luto mesmo. Voltada para si mesma. Tipo, no caso, pensando do ponto de vista da psicanálise, né? Mas aqui não é só luto, há muita culpa também. Mas pensando na depressão, é, a, a, a irmã da Jasmine não está simplesmente no processo de luto, porque ela já está investindo em outros objetos. Embora esses objetos se pareçam com o ex-marido dela, sim, embora ela tenha um certo tipo de dedo podre para homens que ela acaba se apaixonando e se interessando que né, possui certas características, certos traços, também. Mas há um investimento libidinal aqui. Na Jasmine, não. Ela não consegue estudar direito, não se empenha na faculdade, uma pessoa ajuda ela. No trabalho, ela não tem paciência para poder marcar o horário com as pessoas. Tá sempre angustiada, não consegue conversar com os outros direito. O dentista fica dando em cima dela, não só dá em cima, mas ele, né, comete um assédio sexual com ela. Essa mulher, a Jasmine, não consegue se adaptar em nenhum espaço na vida atual dela. E ela vai surtando aos poucos. Lembra que lá no início do filme, o espectador tem a informação de que ela foi encontrada na rua falando sozinha igual uma maluca. E ela disse, uma das frases mais famosas do filme, né? Que uma pessoa tem um certo limite para lidar com certos traumas, até chegar ao ponto de ficar falando sozinha na rua, né? Igual a maluca. Inclusive, a Jasmine faz isso. Tipo, tanto no começo do filme, quando a senhorinha diz assim pro marido, né? Pra pessoa que recebe ela. Você conhece essa mulher? Aí ela diz assim, não, ela tava falando no avião e eu disse o quê? Pensando que ela estava falando comigo. Ela tava falando sozinha. Tem parte do filme que você pensa assim, bom, eu acho que ela tá ensaiando. Tipo, qual que é o seu nome? Como que você é divorciada? Você se casou quando? Como que você conheceu o seu marido? Você assiste nesse primeiro momento e você pensa assim, ué, parece que ela tá ensaiando uma fala.
Não, ela tá falando sozinha. Ela tá falando sozinha. Ela já chegou num nível já de surto tão grande que ela tá falando sozinha. Não há tanto filtro, muitas das vezes, quando eles estão assistindo um jogo, o Tilly, os amigos dele e a Ginger, se não me engano. E ela tá ali pedindo para eles ficarem em silêncio e tal, e chega um momento que ela diz assim: com quem que eu tenho que dormir para ter um pouco de silêncio ou para beber tal bebida? Aí ela coloca a mão na boca, tipo assim, escapuliu. Ela já tá num nível aqui de surto total. Só que é um filme ensolarado. É uma personagem que tem olha só que doideira. Há um certo glamour e sofisticação e elegância. A Kate Blanchett não foi escolhida por acaso. Cara, eu acho que se fosse outra atriz, esse filme não teria tanto impacto. Porque você olha pra Kate Blanchett, no caso, você olha pra Jasmine, você vê uma mulher que tá na merda, que tá mal, que tá triste, que tá em estado depressivo, mas ela não dá o braço a torcer. Ela não desce do salto. Ela sofre, mas ela não desce do salto. É essa problemática que eu comentei com vocês no início da aula a respeito do white problem, né? De alguns espectadores não criarem empatia com essa personagem por se tratar de um problema de branco. Ah, uma mulher que era rica, o marido morreu, perdeu dinheiro e agora ela está se ferrando, vivendo e sentindo na pele como é ser pobre, né, da classe proletária, pipipipopopó. Não é esse o ponto que eu acho mais interessante no filme, mas é como que essa personagem já começa o filme surtada. Vou usar entre aspas esse termo surtada aqui, né? Só para fins didáticos. Ela já tá num nível já ali que ela não tá nem vivendo assim. Tipo, como se as obrigações da vida não permitissem que ela permanecesse nesse estado aqui de surto ou de luto. A vida não para. Somos obrigados a continuar a fazer as coisas. No final do filme, o pretendente da Jasmine, né, o ricaço, descobre toda a verdade, né? Que ela foi casada com esse cara, que ele foi preso, enfim. E termina com ela, obviamente, não vai casar com ela depois de toda essa mentira, né? Toda essa situação. A Jasmine retorna para casa da irmã, e mente. Na verdade, ela não mente, ela inventa uma história, né? Que vai casar com ele e tal. E o filme termina da forma como começou. Só que vamos dar um exemplo. O filme começou dizendo o seguinte: olha, essa mulher surtou e ela tava falando sozinha na praça. O filme termina ela surtada mesmo, assim, real, falando sozinha, completamente devastada, né? Inclusive, confirmando a própria frase, né, que ela diz aos sobrinhos dela, né, sobre o número de traumas que uma pessoa pode lidar. Só que o filme, quando você assiste, você pode sim pensar no luto, como eu fiz essa relação com vocês, né? Essa correlação que não é muito bem uma correlação, né? Quando você lê o luto do ponto de vista do inconsciente, está falando de outra coisa. Você não, em tese, né? Não devemos ler luto e melancolia com um olhar comportamental. Porque se você lê luto e melancolia, principalmente o luto, dentro de um olhar comportamental, você é levado a colocar o luto como sendo quase que uma, entre aspas, uma depressão, né? Só que com outras palavras, como se ambos fossem sinônimos. E não é disso que se trata, né? O filme Blue Jasmine é um filme que eu gosto muito e que me ajuda a pensar exatamente essas questões em torno de diagnóstico. É algo que muita gente, quando começa a estudar psicanálise, tem dúvida, que é o que eu comentei com vocês no início dessa aula, né? Que eu já gravei uma série de aulas sobre análise e diagnóstico estrutural. Tem um outro especial que eu gravei de 10 aulas sobre estrutura clínica,
que eu marco a diferença de uma estrutura clínica para um transtorno mental. O DSM para, por exemplo, a neurose, psicose, perversão, que também tem muita gente que confunde. Então, assim, a depressão aqui nesse filme, por mais que a pessoa ao assistir veja um filme ensolarado, né, trata-se de depressão. Essa pessoa aqui, de fato, ela está surtando gradativamente e ela não tem tempo, ou melhor, ela não tem nem mesmo o direito de sofrer. A vida não nos reserva esse direito de sofrer por muito tempo. As nossas obrigações nos impedem de permanecer nessa posição, principalmente se você é pobre. Principalmente se você é pobre e você tem uma família para sustentar. Principalmente se você é pobre, tem uma família para sustentar e tem filho pequeno. Então, por exemplo, um cara que é um pedreiro, que é um carpinteiro, que é um ajudante pedreiro, que é um eletricista, que trabalha num supermercado, que trabalha num depósito, ele pode ter depressão? Sim. Mas ele não tem ele não lhe é reservado esse direito, por exemplo, de ficar o dia todo deitado em casa, no sofá ou na cama, chorando, assistindo televisão ou não assistindo nada. Ele precisa trabalhar. Uma mulher, por exemplo, pode ter depressão, mas ela não tem esse direito de ficar na cama deitado o dia todo chorando, porque ela precisa trabalhar. Ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa arrumar a casa. Inclusive, o rapper, né, 50 Cent, uma vez comentou a respeito disso num podcast, que ele disse que depressão é luxo. É exatamente isso que eu estou explicando para vocês aqui agora. Para algumas pessoas, não é ter depressão é um luxo, mas assim, a pessoa com depressão ficar nesse lugar de em casa, trancado, sem fazer nada, enfim, como a protagonista, nem isso ela teve direito. Ela teve que trabalhar. Ela teve que fazer as coisas dela, ela teve, né? Você percebe na personagem uma tentativa de tentar seguir em frente. Miseravelmente. Pois ela não consegue, né? E quantas pessoas conseguem? É essa ideia que algumas pessoas costumam ter de que a depressão tem cura, né? Quando você estuda de uma maneira mais aprofundada a respeito da depressão, você vai problematizar exatamente essa palavra cura. De que cura nós estamos falando, né? Uma pessoa que convive, olha só a expressão que os psicoterapeutas utilizam, uma pessoa que convive com a depressão, uma pessoa que lida com a sua depressão, essa depressão aqui não é eliminada, extirpada, não some, não desaparece. É como se a pessoa estivesse dentro de uma sala ou de um quarto trancado com um elefante enorme. Às vezes esse elefante está no canto da sala. Às vezes esse elefante está muito perto. Às vezes esse elefante sufoca a pessoa. A questão é como que essa pessoa consegue lidar com esse elefante na sala, no quarto. Se ela consegue assistir televisão, se ela consegue deitar no sofá, se ela consegue conviver com esse mal. Eu não quero demonizar, mas vamos colocar dessa forma. Por quê? Independente da psicanálise utilizar ou não esse diagnóstico, esse nome, né, quando você estuda de uma maneira mais aprofundada, a angústia, discutimos se a depressão seria um possível nome para tentar explicar a angústia. Mas não é, o objetivo da aula aqui não é esse. A depressão, no caso, é uma, entre aspas, né, vamos colocar porque a psicanálise não trabalha com esse diagnóstico. É uma doença, né? E assim, espero que vocês tenham curtido essa aula. Caso tenham interesse em estudar sobre análise, diferença, né, da análise, terapia, diagnóstico estrutural, né, que eu comentei com vocês a respeito da depressão, tem essas aulas de luto e melancolia que eu comentei, que eu também trabalho com filmes. Então, se você curtiu essa aula, pô, achei legal, você pegou um filme e tal, foi destrinchando cena por cena e marcando depressão, tristeza, luto. Tem outras aulas onde eu também abordo a depressão e o luto e a melancolia. Julieta, que é um filme que tem disponível na Netflix. A Liberdade é Azul, um filme com a Juliette Binoche, que eu falo bastante sobre o luto. Sombras da Vida, que é o meu favorito, que é a primeira aula. E dentro dessas aulas de luto e melancolia, que eu trabalho com filmes, eu abordo todas essas questões em torno do narcisismo, quando estudamos narcisismo. Narcisismo primário, narcisismo secundário, eu ideal, ideal do eu, perda do objeto, libido, investimento libidinal, reinvestimento libidinal,
né? Como que é o processo do luto, qual que é a diferença de luto para melancolia. São aulas bem legais e tranquilas, com a linguagem bem acessível, como foi essa aula. Caso você tenha interesse em se aprofundar ainda mais nesses estudos de luto e melancolia, tristeza, entre aspas, depressão, basta entrar em contato comigo e adquirir essas aulas. Até o nosso próximo encontro, abordando outro filme.